Se você trouxe então a Bíblia, vamos abrir em Mateus 13. Mateus capítulo de número 13. Nós vamos estudar a Bíblia hoje, amém? Vocês estão afim? Sim? Mas está muito fraco esse amém? Aí? Vou perguntar de novo, nós vamos estudar a Bíblia hoje. Amém. Mas ainda está fraco ainda. É a máscara ou o que é? Vou perguntar, nós vamos estudar a Bíblia hoje. Oh, glória a Deus, está melhorando. Glória a Deus. Aquele que tem fome, que tem sede, o Senhor disse: venha a mim e beba da água da vida. Está disponível para nós, irmãos. Mateus 13. Vamos ler a partir do versículo 1. O texto bíblico diz assim, ó: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Assentou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disse: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam. E neles cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grato com os ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Eu vou ler de novo aqui, porque essa parte do texto é importantíssima para a nossa compreensão. E compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não o viram. Ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. E não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Você vai deixar sua Bíblia aberta, nós vamos voltar nos textos. Eu quero orar com você nessa noite. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela sua palavra, ela já ministrar o nosso coração pela simples leitura. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar ao seu povo, aos santos que estão aqui, Senhor, e que precisam, necessitam, e que o Senhor tem para derramar sobre a vida deles. Que a sua palavra seja aberta diante de nós nessa noite, em nome de Jesus. Bom, nós já lemos essa parábola muitas vezes. A famosa parábola do semeador é a primeira de 7 parábolas que Jesus descreve. Mas o que nós podemos já destacar nessa leitura que nós fizemos é o seguinte: a palavra de Deus, ela é ouvida e vista. A palavra de Deus, ela é ouvida e vista. Há uma necessidade de não somente ouvir a palavra de Deus, mas ver. O texto diz que
há um grupo de pessoas que o coração estava endurecido e que eles fecharam eles ouviram com os ouvidos, mas fecharam os olhos. Quando a palavra de Deus fala sobre ver, ela vai falar sobre ver com os olhos do coração. Ver com os olhos do coração é possível. Como? Por meio da vida espiritual. Por meio da vida espiritual é possível ver as coisas de Deus. Por isso que uma das graças que Deus dá por meio da salvação, ou do dom, melhor dizendo, do dom da salvação, é quando nós nascemos de novo e nós entramos no reino e vemos o reino. Então o texto bíblico vai mostrar que Jesus naquele dia ele saiu de casa. Eu disse a vocês, irmãos, que a Bíblia ela mostra detalhes, e os seus detalhes ela revela para nós verdades. Jesus estava na casa de Pedro em Cafarnaum, aqui, e o mar que está descrito aqui é o mar da Galileia. Quando ele sai de casa, o texto bíblico quer mostrar para nós que ele sai da casa de Israel e ele vai ao mar e se assenta num barco no mar. A Bíblia em Apocalipse vai falar que mar representa nações, e o barco obviamente representa aquela que está flutuando nas nações, que é a igreja. A igreja está no meio das nações, como aquela que está suspensa no nível de pensamento, no nível de caminhada. Nós estamos acima do mar, que é o mundo, no pensamento, no coração, na disposição ao Senhor, e isso faz com que nós sejamos como um barco no mar. Então Jesus ele sai da casa de Israel e vai para esse barco e começa a falar no meio do mar sobre várias parábolas. Ele fala, segundo Mateus, nós vemos em outros evangelhos, mas ele fala em Mateus em 7 parábolas, sendo elas divididas, na primeira 2 vai falar sobre o crescimento do reino, depois nas outras 2 vai falar sobre o valor do reino, vai falar sobre o trabalho do reino, enfim, ele usa 7 parábolas para descrever o reino de Deus. E quando ele faz isso, o texto diz que ele conta uma parábola, e nós vamos deter a parábola do semeador. A parábola do semeador, irmãos, eu acredito que seja a parábola mais importante que Jesus falou, porque ela é o ponto fundamental para se compreender toda a mensagem de Deus que é repartida para o homem. E eu quero deixar aqui antes de mais nada, para a gente compreender algo do Senhor nessa noite, que é: a palavra do reino não é a palavra da salvação. A salvação ela é imediata. Uma vez que o homem crê no Senhor Jesus, ele é salvo. Quando o homem crê no Senhor Jesus, ele é salvo. Amém? E ele é salvo porque com o coração se crê e com a boca confessa. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus, que há de ser manifestada, salvo da recompensa para os ímpios, que é o inferno. O inferno é a recompensa para os ímpios, da qual Deus vai colocar e jogar todos os homens como uma recompensa de rejeitarem o seu filho. Então nós vemos nas escrituras que a palavra da salvação, ela é objetiva. Ela é, uma vez que o homem crê, ele experimenta a salvação. Então, qual palavra que está sendo descrita na palavra do semeador? A palavra do reino, que o próprio Jesus interpreta e explica para nós. E o que é então a palavra do reino? A palavra do reino, ela é tudo aquilo que Deus trouxe como mensagem, como por exemplo, renunciar-se a si mesmo, se tornar discípulo do Senhor, receber a vontade de Deus, viver o seu governo, viver a sua vontade, vencer o mundo, o pecado e o diabo. Tudo isso está dentro da palavra do reino. Tudo isso, e nós poderíamos falar muitas coisas. Eu não vou aprofundar na parábola, porque entendo do Espírito nessa noite, irmãos, de compartilhar com vocês apenas o essencial da parábola, para que a gente possa receber do Senhor o que Ele tem para nós. Não vamos nos aprofundar, apenas o essencial, que eu acredito que vai trazer muita riqueza para a nossa vida. Mas o texto bíblico vai mostrar para nós que Jesus, ele conta a parábola, e ele vai dizer o seguinte, que havia 4 tipos de solo. E ele vai interpretar depois dizendo que esses 4 tipos de solo, na verdade, é um coração. Existe para as escrituras, dentro dessa parábola,
4 tipos de pessoas, 4 tipos de comportamentos, 4 tipos de pensamento. Nós podemos nos comportar em relação a Deus, segundo essa parábola, de 4 maneiras. E nós vamos ver isso. E também o texto vai dizer que o Senhor, Ele mesmo se intitula como aquele que saiu a semear. E Ele semeia, no primeiro momento aqui na parábola, Ele semeia pelo caminho. E as aves vieram e comeram da outra parte. Depois Ele vai semeando, mostrando para nós que a atividade de Deus não é uma atividade reservada a um local específico. A Bíblia vai nos ensinar que Deus, Ele está passeando por toda a terra. Por isso que o texto bíblico diz que os seus olhos passeiam sobre toda a terra. O Senhor quer alcançar todo homem, toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi a declaração dos anjos quando eles estavam diante do Senhor. Eles disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Então nós entendemos que Deus não está restrito ao contexto da igreja, na sua atuação, no seu alcance para o homem, na sua semeadura para o homem. Mas aqui nós estamos falando da parábola do reino. A palavra do reino, ela é uma palavra direcionada para pessoas que experimentaram sim a salvação. Nós estamos falando de pessoas que experimentaram a salvação. E aí ele vai começar a dizer para nós que o seguinte, vamos pegar o primeiro tipo de coração. Ele vai dizer: e quando semeava, uma parte da semente, no versículo 4, uma parte da semente caiu junto do caminho, vieram as aves e a comeram. Jesus, quando vai interpretar isso, o que significa o semeador semeando e a semente caindo no caminho, ele vai interpretar dizendo que ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, o que mostra para nós, quando você não entende o que Deus comunica com você, o que Deus direciona, o que Deus ministra a sua vida, aqui Jesus denuncia a atuação de Satanás. Qual é? Arrebatar o que você não entendeu. Estão entendendo? Sim? Então o diabo rouba o quê? O que você, dentro da parábola, ele rouba exatamente, porque ele vai dizer que é o maligno que arrebata. O diabo rouba tudo aquilo que você não entende de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que a compreensão bíblica, a compreensão das coisas de Deus é essencial para a nossa fé. Muitas pessoas, aqui eu preciso da sua atenção espiritual. Muitas pessoas ficam no meio do caminho na jornada cristã, porque não compreendem o que Deus está falando sobre ela, o que Deus está falando para ela. Muitas pessoas são roubadas, e quando você não compreende, o maligno logo percebe, porque a semente, ela não penetra, ela fica no caminho. A palavra de Deus, ela é de fato como uma semente, que ela é viva, como o próprio autor de Hebreus diz, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Se ela é viva, ela tem um tempo de duração, segundo a parábola nos ensina. A semente é semeada, mas se ela não alcança o coração, que é o solo, para germinar, ou ela é roubada, ou ela não alcança profundidade e ela seca com o sol e extingue. Aqui nós entendemos uma coisa: se o coração é o lugar onde a palavra é semeada, é a parte do nosso ser que deve ter a maior atenção. Amém? Se tem uma parte do nosso ser que deva ter atenção, é o coração. E o coração, no que diz respeito à compreensão bíblica, porque o texto vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procede as saídas da vida. Ou seja, tudo que você está aqui nessa noite, é fruto de uma decisão do seu coração. Amém? O que você vai fazer saindo daqui é fruto da decisão do seu coração. Então o que a Bíblia está nos ensinando? O coração é o campo de uma semeadura da palavra de Deus. O coração é um campo de saídas da sua vida. O coração,
ele faz parte de todo o trabalhar de Deus na sua vida. É onde inicia o trabalhar de Deus. E ele vai dizer o seguinte: não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado junto do caminho. Então o que nós precisamos decidir nessa noite, para a nossa vida, é que nós precisamos entender a palavra de Deus quando ela é ministrada. Não é possível que nós saiamos de um culto e nós não conferimos o que ouvimos. Não é possível que nós saímos de uma reunião como essa, ou de um outro culto, e nós não buscamos compreender o que foi dito. E nós saímos daquela porta e pensamos assim: eu não entendi o que o pastor falou. Se você sai dessa forma, você sai propenso, decidido a permitir com que as aves que é atribuída, que o próprio Jesus interpreta como sendo maligno, rouba a semente que te foi colocada. Muitos de nós buscamos resposta de Deus. Quantos buscam resposta de Deus? Sim ou não? Mas há respostas de Deus que não vêm do altar como algo direto para você. Eu vou repetir: há respostas de Deus. A palavra do reino é também orientação. A palavra do reino também é direção. A palavra do reino também é um norte do Espírito para a sua vida. Só que uma vez que a palavra do reino ela é semeada e ela não encontra compreensão, o que acontece? Você perde o que aquela palavra estava para semear dentro de você. E aí nós ficamos assim: Senhor, me dá uma resposta. Senhor, me dá uma resposta sobre isso. Muitas respostas procedem da sua leitura bíblica particular. Muitas respostas procedem de momentos como esse, onde você está ouvindo a palavra de Deus. Muitas respostas o próprio Espírito Santo ministra no seu dia a dia. E por que nós não entendemos? Porque nós não buscamos a compreensão. Aqui no texto, buscar a compreensão é fechar para que o inimigo não venha e rouba aquilo que foi semeado. Estão entendendo nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Então há muitas coisas que nós deixamos de compreender e não avançamos em Deus. E não avançamos em Deus, porque aqui vai falar da palavra do reino, não é a palavra de salvação. Pastor, por que você tem tanta segurança na interpretação bíblica? Porque o texto vai dizer no final, na terra fértil, vai falar que ela dá fruto. A salvação ela é objetiva, ela é um dom, ela não é um fruto. Então a salvação não é um fruto, ela é um dom gratuito por Deus. Então o que é fruto? É a minha vida em resposta àquilo que Deus faz em mim. Entende? Então isso é a palavra do reino. Então se você compreender isso, você vai perceber que há muitas coisas que Deus já falou com você. Eu vou repetir: há muitas coisas que Deus já falou com você. Aleluias! E o que está faltando então, pastor? O que está faltando é a compreensão, é o guardar dessa semente para que o inimigo não roube ela. E é buscar uma compreensão. Porque uma coisa, irmãos, eu entendi. Para mim está muito claro. As Escrituras mostram isso. As Escrituras me dão segurança nisso. Deus é um Deus de mistério. Amém? Se Ele é um Deus de mistério, Ele se comunica também em mistério. Se Ele é um Deus que é Espírito, Jesus disse: Deus é Espírito. Se Ele comunica no Espírito, as coisas de Deus não são compreendidas na carne. Elas são compreendidas em quê? No Espírito. Então nós queremos respostas carnais. Mas eu sou carnal. Não, você é humano. Se você for carnal do ponto de vista bíblico, nós não avançamos na fé. Você é um homem espiritual aplicando sua vida espiritual na sua carne. Amém? Você é um homem espiritual aplicando a sua vida espiritual na sua carne. Então se Deus é Espírito, Ele fala no Espírito. As coisas são compreendidas no Espírito. Se eu fosse fazer contas naturais da minha vida, você sabe disso, você já deve ter experimentado diversas coisas que Deus fez, que quando aconteceu você falou assim: se não fosse o Senhor não teria isso acontecido.
Se você fosse fazer conta, se você fosse fazer raciocínio, se você fosse trazer para o campo natural, você não conseguiria acreditar que você poderia alcançar ou conquistar. Muitos de nós não experimentamos transformações genuínas, porque nós fazemos cálculos naturais de um Deus que fala no Espírito. Aleluias. Se Deus fala no Espírito, então a compreensão dele tem que ser no Espírito. Às vezes nós olhamos para a nossa vida hoje. Pensa, você olha para a sua vida hoje, aí você recebe uma palavra: Deus quer te enriquecer. Pensa num negócio desse, você fala assim: mas eu estou desempregado, Deus quer me enriquecer, eu estou desempregado. E você está olhando com os olhos naturais. Aquele que fez o sol parar, que abriu o mar, aquele que operou tantas coisas, ele pode mudar a vida de um homem de um dia para a noite. Aleluias. E nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos e falamos assim: eu demoro tanto tempo para chegar nisso, eu demoro tanto tempo para resolver isso, mas para o Senhor nada é impossível. Glória a Deus, para o Senhor nada é impossível. Então nós precisamos parar de fazer os cálculos naturais, porque senão não queremos nas profecias. Eu brinco muito com vocês sobre a respeito de 5 anos. Você fala assim: pastor, por que você fala tanto de 5 anos, da família do amor, daqui 5 anos tal? Porque eu tenho uma visão espiritual do que o Senhor deu para 5 anos. Se eu for colocar na ponta do lápis para você ler, você vai falar assim: não, pastor, isso aí está muito alto, isso aí não dá não. E eu vou concordar com você, eu vou falar: sim, vou concordar com você. Mas a voz de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus não se compreende na vida natural, se compreende no Espírito. Muitos de nós estamos parados e até mesmo retrocedendo onde nós deveríamos avançar, porque as palavras estão sendo semeadas. Pastor Felipe falou na quarta-feira passada: irmãos, nós estamos certos que deste altar tem sido ministrado palavras significativas, palavras relevantes, palavras que estão trazendo grande fundamento para a sua vida, para a nossa vida. Irmãos, e nós não estamos falando disso porque somos nós, porque é a família do amor. Não, nós sabemos de pessoas, você é um testemunho vivo, de pessoas que chegaram aqui há 6 meses, há 1 ano, há 4 meses, há 1 mês. É unânime, todos experimentaram alguma coisa no Espírito por meio das palavras. Sim ou não? Sim? Então de fato nós sabemos que há uma palavra que está sendo semeada deste altar muito forte. Então, se ela é muito forte, uma coisa eu entendi: se existe um nicho muito grande de incompreensão da palavra do reino que é ministrada, existe um nicho muito grande de adversários e aves para poder roubá-la. A conta é proporcional àquilo que é semeado. Quantos estão entendendo? Então, à medida que o semeador semeia, o adversário, você não compreendendo, ele intensifica o seu ataque. Aqui Jesus denuncia o ataque de Satanás e mostra para nós, fala assim: filha, a única coisa de você guardar com que Satanás não rouba aquilo que eu te dei, e que vai ser germinado e vai ser uma resposta para a sua vida, é você compreender. Porque se você compreende, ninguém pode roubar mais. Aleluias. Tem coisas, irmãos, que eu compreendi há 20 anos na minha fé. Irmãos, eu posso apanhar, eu posso sofrer, eu posso perder, mas ninguém vai tirar isso. E aí nós entendemos porque homens antes de nós deram a sua vida pelo Evangelho, entregaram a sua vida ao Senhor, porque eles compreenderam coisas que nós não compreendemos ainda. Aleluias. Então, à medida que nós compreendemos a palavra do reino, ela vai tornando um fruto tão significativo na nossa vida, que nós não temos noção disso. E aí nós vamos para o outro campo. Eu disse que eu não vou me deter muito, para que eu não traga muito conteúdo e você tenha muita coisa para compreender, e assim as aves venham nos roubar. Vamos
ser diligentes também. A palavra de Deus nos ensina a ser diligente no que diz respeito àquilo que recebemos do Senhor. O texto vai dizer ainda, no versículo de número 5, eu disse a vocês que hoje nós iríamos estudar, amém? Então nós vamos lá, 13:5. E outra parte caiu em pedregais. Pode rir, irmão, pode rir. Eu estou tropicando nesse pedregais aqui. Onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Ele vai dizer que a outra parte caiu em pedregais. Pausadamente sai melhor. Onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aí ele vai dizer no versículo 20 a interpretação. O que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele vai falar de um outro campo, que eu não quero repetir. Aleluia. Ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aqui a Bíblia vai mostrar para nós uma coisa, irmãos. Aliás, duas. Ela vai mostrar que receber as coisas com alegria e rápido é bom, mas também tem o seu lado ruim. Quando nós falamos de diligência, quando nós falamos de cuidado, quando nós falamos de zelo, vai falar o seguinte: irmãos, não movais por qualquer filosofia, por qualquer pensamento, ou por qualquer carta, por qualquer epístola. Irmãos, eu amo dar aula. Para quem me conhece há muito tempo sabe que eu amo dar aula, mas eu não gosto de dar aula para quem não busca compreensão. Você fala, você dá aula? Opa, eu amo dar aula para todos, mas não tenho o prazer que eu tenho quando a pessoa não busca compreensão. Quando a pessoa fala assim, beleza, entendi. Por quê? Porque mostra que é uma terra que o texto vai dizer que não é uma terra funda. Uma terra funda vai falar de um coração exigente no sentido da profundidade. Um coração que quer compreender, um coração que só dá um passo se entender o que Deus está falando. Esse tipo de coração é um coração que a Bíblia aqui nesse momento está tratando. Mas aí aqui ela está dizendo que aquele que ouve a palavra logo a recebe com alegria, ele não tem raiz, irmãos. Tudo que você recebe muito rápido não tem raiz, inclusive as coisas até mesmo do Senhor. O texto está dizendo do Senhor. Quando eu disse a vocês que eu não queria começar a igreja, é exatamente isso que o meu coração se volta. Quando eu disse assim, que sentaram profetas na minha mesa, na minha casa, falaram assim, tem uma igreja dentro de você. Eu falei, não tem. Tem uma igreja dentro de você, não tem. Então Deus vai te perseguir. Então eu acho que ele tem que começar. Aí você fala, isso é um coração incrédulo? Não, eu creio. Eu creio, se ele tem, ele vai fazer. Se ele vai fazer, então nós precisamos adquirir esse coração. Um coração não incrédulo, mas um coração com raiz e profundidade. O texto vai dizer que aquele que recebe com alegria, sabe aquelas pessoas que você fala, logo ela já fala, não, eu faço, eu sou o primeiro. Opa, calma. Eu sei que tem pessoas que chegam aqui na igreja e dizem assim, pastor, nossa, uau, eu estou aqui. Ok, então louve a Deus, receba do Senhor, compreenda o ambiente, compreenda o lugar. Não, mas eu entendi, Deus vai fazer muitas coisas nesse lugar. Ok. O que ouve a palavra e logo recebe com alegria, não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. Devemos desprezar a alegria ou a disposição de receber as coisas de Deus com rapidez? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, receba sim com alegria, e se possível algumas coisas precisam ser rápido, mas se atente à raiz. A raiz
é o desejo pela compreensão. A raiz é o desejo. Por isso que a Bíblia nos autoriza. A Bíblia nos autoriza a julgar as profecias. Se alguém vier para você e disser assim, olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Ah, é? Ok, então vamos orar. Eu creio, mas vamos orar. E se tiver em contrariedade, não é do Senhor. Não é do Senhor. Nós não podemos ter o receio, porque a Bíblia nos ensina a não ser um coração sem raiz, mas ser alguém que tenha uma duração profunda. E é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Ele vai dizer o seguinte, que aquele que recebe com alegria e rápido, sem raiz, é uma pessoa que se ofende rápido. Você pode perceber, pessoas que se tornam seu amigo muito rápido, elas deixam de ser os seus amigos também muito rápido. Esse é um perfil de coração que a Bíblia está definindo. Um perfil de coração. Quando alguém quer se tornar os nossos amigos, eu sugiro que as primeiras coisas que nós devemos fazer é sentar numa mesa e comer junto, e depois viajar junto. Que aí é infalível, irmãos. É infalível. Viajar junto é infalível com que essa pessoa não seja revelada e você não seja revelado para ela. Porque ali na viagem, ainda mais se durar mais de 3 dias. Aí aparece que quem toma banho do jeito que toma banho, que hora que toma, que hora que dorme, que jeito que acorda, aí nós estamos experimentando algo com raiz. Então, algo que eu e minha esposa, quando nós começamos a namorar, nós entendemos, amor, nós precisamos namorar pelo menos por todas as estações, experimentar as 4 estações juntos, porque é onde nós vamos criar raiz e profundidade. Pastor, você é contra que em casa 3 meses? Não sou não, mas se puder experimentar todas as estações é um conselho, porque a Bíblia diz assim, que não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e vai chegar angústia e perseguição. A palavra do reino é acompanhada, olha o que o texto está dizendo, a palavra do reino é acompanhada de angústia e perseguição. O que o texto está dizendo? Se você crê no Senhor Jesus, se você confessa o Senhor Jesus, você sofrerá angústia e perseguição em algum momento da sua caminhada. Se você não sofrer nenhuma perseguição no seu trabalho, nenhuma perseguição na escola, nenhuma perseguição na família, ou nenhum momento onde você vai sentir angústia, nossa, eu estou sozinho, você não está vivendo o cristianismo. Se você não sofreu contrariedade de amigos, se você não sofreu contrariedade de você mesmo, contrariedade de você mesmo, onde você disse, não, mas é desse jeito que é a vida com Deus. Se você não sofreu isso, então nós estamos experimentando a vida cristã. Então ele diz que a pouca duração é um problema. Aliás, a falta de raiz tem um destino, pouca duração. A falta de raiz tem um problema, pouca duração. Por isso que muitas pessoas às vezes elas chegam num determinado emprego, irmãos, esse é um tipo de coração também, e trabalham 1 semana no emprego, não gostei, vou pedir as contas. Mas você nem experimentou, nem criou raiz naquele ambiente para que você possa dizer se há uma duração ou não. E os casamentos hoje estão assim, muitas coisas estão assim. Esse tipo de coração talvez é um dos corações que nós temos o maior problema nos nossos dias. Aí ele vai dizer ainda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Aí ele vai dizer que o sol queima essas sementes que ficaram nos pedregais. E por que o sol queimou? O sol vai falar nas escrituras de justiça.
A justiça, quando não é compreendida, ela te ofende. A justiça de Deus, ela te ofende quando ela não é compreendida. A justiça de Deus é que nós perdoamos quem nos ofendeu. E isso às vezes nos parece ofensivo, porque vai dizer o seguinte: como é que eu vou perdoar, sendo que foi ele que fez? Quantos estão entendendo? E isso a palavra do reino nos ensina. E ela vai dizer que ela não tem duração se não tiver raiz. Bom, não vamos nos deter, vamos avançar. E o texto vai dizer ainda que outra caiu entre espinhos, e os espinhos que cresceram e sufocaram-na. E aí ele vai interpretar, no versículo 22, Jesus vai interpretar e dizer o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Aqui ele vai falar para nós, irmãos, sobre um outro tipo de coração, um terceiro tipo de coração. Terceiro tipo de coração que é caracterizado como aquele que é a semente que é semeada entre os espinhos. E vai dizer o seguinte, que é aquele que ouve a palavra, os cuidados desse mundo. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer de um problema, mas ela vai dizer cuidados desse mundo. O que é um cuidado desse mundo? As contas que você tem para pagar. O que é os cuidados desse mundo? O seu próprio trabalho. O que é um cuidado desse mundo? A Bíblia vai tratar em 1 Coríntios 3 até mesmo como casamento. O que é um cuidado desse mundo? Tudo que está ligado à sua vida natural. É um cuidado desse mundo. Mas a Bíblia vai dizer que o cuidado desse mundo, ele tem poder de sufocar a palavra do reino. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que os seus cuidados da sua vida cotidiana, por isso que Jesus vai falar, coloca primeiro o reino de Deus acima de todas as coisas, né? Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas vai falar lá de vestimenta, vai falar de comer, de beber, vai falar dos cuidados. Isso é cuidados desse mundo. E por que os cuidados desse mundo é tratado como sufocar? É porque pode acontecer de você vir por um culto e não receber o que Deus tem para você, porque você está preocupado como você vai pagar determinada conta. Você está preocupado a resolver uma relação. Deus às vezes é aquele que permite com que relações entrem em atritos. Acredite no que eu estou te dizendo. Deus é aquele que permite que relações entrem em atritos, para que você possa experimentar o que Ele pode fazer. Aleluia. Então nós precisamos entender que isso sim é um cuidado do mundo, e que sufoca o coração quando nós não descansamos. O nosso coração é sufocado com os cuidados desse mundo se eu venho para um lugar como esse, congregar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, e eu fico inquieto pelo dia de amanhã, ou eu fico inquieto com a situação da economia e o meu negócio vai, meu Deus, o que vai acontecer? A palavra do reino precisa ser preservada a ponto de que o seu coração não esteja sufocado. Quantos estão me entendendo? A palavra do reino, ela ganha força e raiz quando você de coração aberto olha para Deus e Ele fala o seguinte: o Senhor tem poder de mudar a sua vida hoje, e você não olha para trás e vê, mas não tem razões para isso, mas eu creio. Aleluias. Isso é se despir dos cuidados desse mundo e permitir com que Deus faça com que a semente, a palavra do reino gere vida em você, ela gere fruto em você. Ele vai falar também que os espinhos também é caracterizado pela sedução das riquezas. Quantos têm ficado pelo caminho? Quantos têm ficado pelo caminho e não têm germinado a verdadeira riqueza em Cristo? A Bíblia diz assim que ele sendo rico, glória a Deus, ele sendo rico se fez pobre, para que na sua pobreza nós recebêssemos da sua riqueza. Nunca foi plano de Deus
nós passarmos por dificuldades no que diz respeito às coisas de cuidados da nossa vida. Por isso que ele disse assim, no que diz respeito a beber, comer e vestir, não fica ansioso, porque se você ficar ansioso, você não vai entender o meu plano, você não vai entender o meu plano e a minha realidade de paternidade para a sua vida. Quem se preocupa com isso, precisa compreender a paternidade de Deus, e precisa tirar o cuidado do coração e abrir o coração para a paternidade de Deus, e falar, Senhor, eu preciso compreender a sua paternidade. Os cuidados desse mundo estão me sufocando. E ele vai falar da sedução das riquezas, irmãos. Vai falar que a sedução da riqueza sufoca. De que forma que a sedução da riqueza sufoca? Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Deus é bom. Quantos creem que Deus prospera também o homem? Sim, prospera o homem. Prospera o homem. Sendo Deus aquele que prospera o homem, você vai ver nas Escrituras que os homens que Deus prosperou foram homens que não tinham cuidados, que não tinham sedução da riqueza no seu coração. Tiago vai falar o seguinte: aquele que busca a riqueza, busca ser rico, ele se perde, irmão. Ele se perde. Mas pastor, nós não deveríamos buscar isso. Não, a riqueza, o texto bíblico não avaliza isso. O texto bíblico não avaliza, porque ele vai dizer que as riquezas seduzem. Quantos já assistiram o Senhor dos Anéis? Já assistiu já o Senhor dos Anéis? Já viu lá o Sméagol? Quando ele pega o anel e ele fica assim, meu precioso. Já viram? O que o desenho, estou com o desenho na cabeça. O que o filme está remetendo para nós? Ali está o símbolo do ouro. O ouro enfeitiça o homem. As riquezas enfeitiçam o homem. Enfeitiça a ponto de você ser seduzido a ter mais e mais e mais e mais. O que acontece com o homem? Quando a palavra do reino é semeada, ele está tão seduzido pelas riquezas, que ele não consegue compreender o que Deus tem para fazer com as riquezas que Deus deu para ele. Por isso é que a primeira coisa que Deus trabalha no coração do homem que ele quer prosperar, é de fato coração. Não tem como. É de fato coração. Amém? Às vezes você fala assim, pastor, será que Deus quer enriquecer alguém? Será que Deus enriquece o homem? Claro que sim. Claro que sim. Você vai ver nas Escrituras que ainda tem até dentro do plano de Deus enriquecer todos. Não. Aí já é teologia da prosperidade. Nem todos serão ricos, mas todos serão prósperos. Amém? É isso que as Escrituras ensinam. Todos serão prósperos, mas nem todos serão ricos. E aí o texto vai dizer que isso sufoca. Nós poderíamos falar mais, não vamos nos deter. E aí ele vai dizer que as riquezas têm poder de tornar infrutífera a palavra que é semeada, como chamada a palavra do reino. Mas a Bíblia vai falar de um quarto coração, onde a gente vai concluir. Um quarto coração, irmãos, aonde o texto vai dizer que outra caiu em boa terra. Todo mundo quer ser a boa terra, aleluia. Glória a Deus. Só que você pode repetir comigo? Boa terra. Ok. Se é boa terra, ela não se torna boa terra sem um trabalho. Concorda comigo? Carlos conhece terra, você vai poder falar melhor do que eu. O texto vai falar, foi semeado em boa terra. E olha só a característica da boa terra: aquele que ouve e compreende a palavra. Aquele que ouve e compreende a palavra é uma boa terra. Glória a Deus. Se é uma boa terra, houve um trabalho nessa terra. Houve um desenvolvimento nessa terra. O que a Bíblia está nos ensinando? Até para receber a palavra de Deus, a palavra do reino, você precisa trabalhar o seu coração. Aleluias. Você precisa tirar os cuidados desse mundo. Você precisa tirar a sedução das riquezas. Você precisa tirar aquela disposição que não te dê raiz, mas você preparar o seu coração para que a palavra tenha raiz.
Então o texto está dizendo que aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Ouvir e compreender. Ouvir e compreender. Ouvir e compreender, irmãos, vai falar o seguinte: tudo que nós recebemos de Deus nos ouvidos, nós olhamos para compreender. Olhamos com os olhos do coração para compreender. Eu preciso compreender o que foi dito. Eu vejo alguns irmãos sinceros, que amam o Senhor, e que lê um texto bíblico e fala assim: pastor, eu não entendi. Não entendi. E a minha pergunta é: você se contenta com não entendi? Porque se você se contenta com não entendi, a Bíblia nunca poderá transformar a sua vida. Nunca poderá abrir um caminho que faz com que você experimente o melhor de Deus. Agora, se você olhar para o texto, eu gosto da expressão do T.D. Jakes, que ele vai falar: encarar o texto. Se você encarar o texto e dizer o seguinte: o que a Bíblia está dizendo? O que Deus está dizendo? Deus nunca deixou a sua palavra para que ela não possa ser compreendida. No primeiro momento, o próprio Jesus assume, dizendo: eu falo para as pessoas não entenderem. Ele diz, depois você lê, os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala em parábola? Eu falo para que eles não entendam. Aí você fala: mas Jesus ele falou por parábola para as pessoas entenderem melhor. Que nada, ele disse para as pessoas não entenderem. Por quê? Para que elas pudessem entender a partir de uma busca, de uma compreensão, e experimentarem a revelação de Deus. Aleluia! Então, se você quer se tornar uma boa terra, você precisa buscar com força a compreensão do que Deus está fazendo na sua vida hoje. Qual a sua estação? Qual é a estação que você está vivendo? Qual a estação que você está vivendo? Você sabe? Não sei. Então busque compreender. Qual é o relógio de Deus para a sua vida? Deus tem relógio coletivo? Sim, Deus tem relógio coletivo. Deus tem relógio individual? Sim, porque está escrito que Ele escreveu no seu livro todos os meus dias. Aleluia. Então Ele escreveu no seu livro os meus dias. Existe um livro escrito para mim, existe um livro escrito para você. Isso quer dizer que Ele tem sim um relógio coletivo para todos os santos, para o corpo de Cristo, mas Ele tem um relógio individual para você. Se não fosse assim, uns não morriam primeiro, outros morriam depois. É uma compreensão muito simples e objetiva. Então nós precisamos entender, irmãos, a compreensão do que Deus tem para mim. Pode ser auxiliado por um pastor, pode ser auxiliado por um apacentador, claro que sim, mas ela não termina aí, ela não se fundamenta aí. A compreensão da sua vida, você só está aqui porque Deus tem alguma coisa com você. Quantos creem nisso? Deus tem alguma coisa com você e você precisa compreender a estação. Exatamente 9:10 do dia 8 de dezembro de 2020, dia 9, né? Dia 9 de dezembro de 2020. Alguma coisa Deus está fazendo comigo nessa estação. Eu não estou aqui por acaso. Você precisa acreditar nessa noite pelo Espírito. E essa compreensão é a palavra do reino. A palavra do reino fala de pessoas que querem compreender a vontade do Senhor. Paulo vai falar o seguinte: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E à medida que você compreende, você se torna uma boa terra. E quanto mais você se torna uma boa terra, as sementes que são liberadas com a palavra do reino, você vai entendendo. Hoje você olha para o pastor e fala assim: pastor, você compreende a sua trajetória daqui a alguns anos? Sim, eu compreendo. Você tem certeza que você não vai morrer daqui a 5 anos? Olha, eu tenho quase certeza. Por quê? E se você morrer agora? Talvez aí eu estaria errado. Mas eu tenho fé naquilo que compreendi do Senhor para os próximos anos. E como você tem certeza disso? Porque à medida que você vai buscando compreensão, preste muita atenção nisso, o seu coração se torna uma terra fértil. Se tornando uma terra fértil, a palavra do reino não cai nos espinhos, o maligno não rouba, não fica pelo caminho, ela dá fruto. Aleluia. E qual é o fruto? Pastor, eu sei o que Deus quer que eu faça em 2021. O ano está terminando e você está aqui: nossa, o ano foi difícil. Ou foi difícil para todos. Foi difícil para todos.
Ainda que eu estou surpreso, porque esse foi o melhor ano para mim. Fala, meu Deus, pastor, você está doido? Foi o melhor ano, tanto no que diz respeito à vida profissional, principalmente, a vida espiritual, foi o melhor ano. E de fato eu experimentei que é possível, segundo as Escrituras nos ensina, é possível crescer na crise. Os santos crescem dessa forma. Se você não cresceu, mas pastor, mas no meu caso não, no meu caso meu negócio quebrou, eu fui demitido. Opa, nem sempre as notícias ruins não estão dizendo crescimento. Pelo contrário, você agora é alguém experimentado no desemprego. Você fala, parece até uma piada, né, pastor? Parece uma piada, mas é uma experiência. A Bíblia diz assim, ó, que essa experiência te dá capacidade de poder consolar os outros que se colocarem na mesma situação. Aleluia, isso já é tremendo. Isso já é um avanço espiritual, um avanço pessoal de maturidade. Então todos nós, se nós observarmos com mais atenção, nós vamos ver que de fato nós crescemos numa crise, porque não é possível que um santo de Deus não cresça numa crise. Aleluias, você crê nisso? Então nessa noite o Espírito de Deus está concluindo no nosso coração que qual é a realidade, qual é a experiência de alguém que se torna uma boa terra. Você se torna alguém onde a palavra do reino, ela entra em você e ela dá fruto. Ela dá fruto, irmão. E o fruto é você ver o reino, você ver as coisas de Deus, você compreender as coisas de Deus, você vencer o pecado, você vencer as dificuldades, você vencer todas as crises, e você olhar e dizer o seguinte, é o fruto da palavra de Deus, da palavra do reino. E aí ele vai dizer ainda, que o fruto que dá, ele dá, um produz 100, outro produz 60, e outro produz 30, mostrando para nós, que a mesma palavra, que é ministrada pelo Espírito para a igreja, ela dá diversidade de resultados. Aleluia, ela dá diversidade de resultados, a partir de quem? Partindo do tipo da terra que foi semeada. É culpa do pastor quando a igreja não avança? Sim e não. É culpa do pastor quando a igreja não compreende o que Deus tem para ela? Sim e não. Sim, porque o pastor precisa ajudar a preparar a terra, ao santo, preparar a terra para a palavra do reino. E não, porque há uma responsabilidade individual, que o texto vai dizer que um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. E você sabe que também o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que a capacidade do que Deus pode fazer na sua vida está exclusivamente nas suas mãos. Vou repetir, a capacidade do que Deus pode realizar na sua vida está exclusivamente nas suas mãos. Aleluia. Não é na mão do outro e nem na mão de Deus, porque o semeador, ele semeia. A questão é o que nós fazemos, qual é a terra que está sendo semeada. Quando ele encontra com Moisés, ele disse para Moisés, Moisés, eu serei o que serei. Quer dizer, eu posso ser para você, Moisés, o que você crê, o que a terra do seu coração acreditar, eu serei. O que a terra do seu coração vislumbrar, acreditar, avançar, pisar, o passo que você dá, nós estamos falando do eterno, Criador dos céus e da terra. Nós não estamos falando de um Deus estranho, nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Se Ele tem todo o poder nos céus e da terra, muitas coisas não dependem do passo de Deus, depende do meu. A Bíblia diz assim, ó, Enoque andou com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque, mas Enoque andou com Deus. E não foi mais visto. Por que ele não foi mais visto? Porque ele foi andando com Deus. E ali a palavra andou é tão significativa, se você estudar ela, vai dizer que ele andou. Ela dá o sentido de avanço, ele andou. Ele começou a correr e girou. E não foi mais visto.
A palavra andou é exatamente isso. É uma atividade de caminhada, corrida e um redemoinho. Olha a profundidade disso. Eu sou exatamente aquilo que eu estou acreditando, que a palavra do reino germina em mim. Ah, meu irmão, se você entender isso, se você compreender isso, a partir dessa palavra de hoje você não será mais o mesmo. E o texto diz assim, ó, que quando há uma compreensão, no versículo 15, Isaías profetizou isso, ele vai dizer o seguinte, que eles ouçam com os ouvidos, compreendam o coração, e qual que é a operação do Senhor? Eles se convertem, e o Senhor os cura. Eu vou ler de novo, o versículo 15, ele diz assim, ó, porque o coração desse povo está endurecido. O que é um coração endurecido? Um coração que não é quebrantado, que não se permite ser trabalhado. Eu vou abrir um parênteses para que você possa entender a respeito de coração aqui. Você já notou que você tem um coração duro para algumas coisas? Sim ou não? Sim? Se nós não percebermos isso, a gente não se percebe. Você está flutuando na nuvem, né, e não percebe quem você é. Quando você percebe que tem coisas no seu coração que é duro, sabe o que você faz? A Bíblia diz assim, ó, um coração quebrantado não desprezarás a Deus, certo? Mas um coração que não é quebrantado, o Senhor despreza. Se Ele não despreza um coração quebrantado, e eu identifico que eu tenho um coração duro em determinada área, o que eu tenho que fazer? Ir para aquele que transforma o coração do homem de um coração de pedra em um coração de carne. Aleluia! Então eu vou até Ele, eu já fiz isso. Senhor, esse campo do meu coração e da minha vida não consegue se converter, não consegue se abrir, é de dura cerviz. A Bíblia diz assim que o que matou o povo no deserto, o povo de Israel saiu do Egito vitorioso. Deus mudou a história daquele povo. O que matou aquele povo no deserto foi a dura cerviz. Cerviz esse aqui, ó. Eles não se dobravam àquilo que o Senhor fazia. Eles eram de dura cerviz. Ah, mas o Senhor vai dar isso? Não, mas lá a gente comia isso. Então a dura cerviz. Então, o quebrantamento do coração não é produzido por nós, mas pelo Espírito Santo. Então, quando nós percebemos que algo do nosso coração é endurecido, você não deve se autocondenar e nem desesperar, mas você deve ir para o Senhor, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés dele, e dizer: Senhor, você é aquele que quebra. E aqui nós falamos de coração endurecido. Nós não falamos somente de pessoas que não querem fazer. Ah, meu coração é endurecido que eu não consigo perdoar aquela pessoa. Não consigo. Nós não estamos falando somente dessa dureza de coração, mas nós estamos falando da dureza de coração daqueles que não acreditam o que Deus está dizendo, aqueles que não acreditam o que Deus está falando, aqueles que não conseguem acreditar, como os espias que chegaram e olharam e falaram assim: tem gigante na terra, não dá para entrar. Isso é dureza de coração. A dureza de coração faz com que você não acredita que Deus pense coisas boas a seu respeito, e você fica pensando o seguinte: o que vai acontecer amanhã? Nossa, o que vai acontecer amanhã? Como que isso vai acontecer? Isso é dureza de coração. E essa dureza de coração, a Bíblia vai chamar de uma terra que não pode ser produzida fruto. E aí Deus tem uma palavra do reino, uma palavra de mudança para determinada área da sua vida, e o coração está duro. Mas assim, o que eu te digo nessa noite? Peça Espírito Santo de Deus. Eu não estou conseguindo acreditar, mas dobra a minha cerviz, dobra o meu coração, e semeia essa palavra, e ela gere fruto em mim, em nome de Jesus. Um coração quebrantado
essas palavras já é um coração quebrantado. E ele diz, um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. E ele não despreza, ele envia do seu Espírito. Olha que interessante, o Espírito foi derramado no coração do homem, não na mente, nem nos pés, nem nas mãos, mas no coração do homem. E é no coração do homem que o Espírito Santo pulsa para quebrar o coração de pedra e transformá-lo num coração de carne. E esse coração de carne se tornando uma terra fértil e dando 100, 60, 30, aleluia, de fruto, aleluia. E ele vai dizer, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos. Ouvir de mau grado, o que significa isso? Ouvir de mau grado é ouvir Deus falando que vai abrir um mar e falar, como? Como? Isso é ouvir de mau grado. Como que não é o contrário? Deus vai abrir o mar? Nossa, mas eu achei que ele ia tirar o mar. Aleluia. Quantos estão entendendo? Então ouvir de mau grado é já sentenciar o que Deus está dizendo, ou o que Deus possa dizer a respeito. Eu fico numa expectativa de coisas quando o negócio fecha mesmo. Não tem jeito, eu falo, uau, que jeito que vai ser? O mar vai abrir, ou o mar vai sair, ou vai secar, ou eu vou voar, como é que vai ser? Eu fico numa expectativa. Irmão, eu fico. Porque essa é a terra fértil. Aleluia. Essa é a terra fértil. E aí diz assim, fecharam os seus olhos. Fecharam os olhos, porque não abriu os olhos do coração para poder ver. Você decide o que vê. No Senhor. Vou repetir. No Senhor, você decide o que vê. E você decide o que fecha. O texto bíblico diz que não foi Deus que fechou os olhos. Eles fecharam os olhos. Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E olha o que acontece se eles vissem com os olhos e compreendessem com os ouvidos. Eles se convertem e os curem. O que é essa conversão? Essa conversão é aquilo que Deus é em mim. A conversão é a vontade de Deus em mim. Essa é a conversão do homem. A conversão do homem. E qual que é o resultado da conversão? Eu os cure. A cura é o resultado da conversão. A boa terra, ela gera. O fruto da boa terra que Jesus está dizendo é conversão e cura. Aleluia. Conversão e cura. Então nós deixamos de experimentar cura, por quê? Por causa de uma má terra. O problema está em Deus? Não. E se Deus decidir? Se Deus decidir, é o Senhor. Mas o texto diz que a compreensão com o coração, o ouvir com os ouvidos e a compreensão com o coração, gera conversão e cura. Aleluia. Então eu preciso te dizer nessa noite, e assim nós concluímos essa parábola, como está o seu coração? Como você tem trabalhado o seu coração? O que você tem dito para o seu coração? No que diz respeito a tudo que vem sufocar, quando você não compreende, como você tem decidido nos últimos dias? Você tem decidido pelo medo? Você tem decidido pela ansiedade? Você tem decidido por ver acontecendo o mal? Ou você tem decidido, não, eu estou na expectativa do que Deus vai fazer. Eu já estou olhando o que Deus vai fazer. E se Deus demorar? É Ele. E se Ele vir rápido? É Ele. Tudo pertence ao Senhor. A pergunta é como está o nosso coração? E o fruto? E o interessante é que esse fruto é o desenvolvimento do reino. Então que você saia daqui, irmãos, com uma tarefa de Deus. Qual? Compreender. Só compreender o que Deus falou nessa noite com você. Aleluia. Podemos ficar de pé, em nome de Jesus.